Olá, estudantes! Estão preparados para mais um semestre? Eu sou Márcia, nós vamos iniciar juntos o terceiro bimestre das atividades pedagógicas não presenciais da Secretaria de Educação de Itaituba. E hoje nós vamos falar sobre contos regionais e tipos de frases. A palavra conto vem do latim e tem duas origens. A palavra computus, que significa contar, calcular, bem matemático mesmo, e comento, que significava invenção ou ficção. Então, a palavra conto ela pode ser entendida justamente sobre isso. Uma história contada ou inventada, ou uma história verdadeira que as pessoas vão somando relatos a ela, ou pode ser inventada também. Nós temos os contos de fadas, contos da carochinha, contos da literatura atual, contos de terror, contos de aventura. Então, o conto muito geralmente ele é inventado. Uma pessoa conta uma história, a outra vai aumentando. Inclusive, nós temos aqui no Brasil esse provérbio, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Cada vez que você vai contar uma história, você vai acrescentando mais elementos para ela ficar interessante. Eu achei por bem fazer a diferença entre conto e lenda. Então vamos. Não é para. Lenda não é nosso foco aqui, mas eu quero só dar uma pincelada, tá? Lenda também vem do latim, significa legenda, que é uma coisa que precisa ser lida. É a história de alguma coisa importante para os povos. Por exemplo, as nossas lendas indígenas, né? A lenda da Vitória Régia, a lenda da mandioca, então são várias lendas que se narram aqui, né? E também as lendas também narravam na Idade Média as histórias dos santos, que são histórias que devem ser lidas para o mundo todo. Um exemplo de lenda a gente vai ver mais para frente. Agora nós vamos falar sobre um autor muito famoso chamado Inglês de Souza, que ele, em 1893, ele narrou alguns contos regionais aqui da Amazônia. Então, nós temos, por exemplo, contos como A Feiticeira, O Amor de Maria, A Cauã, Donativo do Capitão Silvestre, O Gado do Valha-me Deus, Baile do Judeu, A Quadrilha de Jacó Patacho e O Rebelde. O conto, o seu professor ou professora vai passar alguns contos para vocês, tanto para a interpretação quanto somente para a leitura. Nós temos aqui a lenda da Vitória Régia. Vamos supor assim, a lenda da Vitória Régia é uma índia que se apaixonou pela lua, que é chamada de Jaci pelos índios, e quando viu seu reflexo nas águas, o reflexo da lua nas águas do rio, né? Foi beijar a lua e caiu e se afogou. Mas a Jaci ficou tão comovido com aquela morte que transformou a Índia, então, em uma Vitória Régia. Essa é uma lenda. Se você for fazer um conto sobre a Vitória Régia, você vai falar, vou inventar aqui, né? Meu pai estava caçando e viu uma índia que se afogou e imediatamente o Jaci transformou ela numa Vitória Régia. Meu pai levou para casa, ficou cuidando, entende? É uma historinha que vai ser contado sobre a lenda. Então vamos lá. Também aqui nós vamos falar sobre tipos de frase. Vamos ver aqui uma pequena anedota. O Joãozinho vai fazer uma pescaria com o pai. Pai, como é que os peixes respiram debaixo da água? Ah, não sei, meu filho. Pouco depois, pai, por que os barcos não afundam? Não sei, meu filho. Pouco depois, pai, por que o céu é azul? Isso eu também não sei, meu filho. Pai, você não se incomoda de eu ficar fazendo essas perguntas, não, né? Claro que não, meu filho. Se você não perguntar, nunca vai saber de nada, nunca vai aprender nada. Até parece, né, que ele estava ensinando alguma coisa. Dentro dessa anedota, nós temos aí frases que são imperativas, que são aquelas que dão ordem, ou um desejo ou um pedido.
E também temos frases exclamativas, que são aquelas que traduzem alegria, dor, medo, admiração e surpresa. Geralmente é usado o ponto de exclamação. E também nós temos aqui as frases negativas, que são aquelas que têm uma negação, que é não, né? Por exemplo, o sol não está quente. E as afirmativas, que são uma declaração ou uma afirmação. Por exemplo, o sol está quente. E todas para essas frases você usa o ponto final. E também nós temos as frases interrogativas, que são aquelas que têm perguntas, né? Por exemplo, o sol está quente? É uma pergunta e você geralmente usa o ponto de interrogação. Um conto bem famosinho aqui no Brasil, para a gente ter ideia do que é conto, e você vai aproveitando, vai lendo as frases e vão dizendo se é afirmativa, interrogativa, negativa. Tá bom? Vamos lá. Um asno de passo tardo, mal podendo suportar o pesadíssimo fardo que tinha que carregar, pediu ao cavalo: Amigo, pode dividir comigo a carga que mal suporto? Se assim continuar, muito em breve estarei morto. O cavalo respondeu: Pouco isso me importa. Sem demora, o asno morreu. Então o dono dos dois transferiu para o cavalo todos os sacos de arroz, e foi assim que um esperto acabou bancando o otário e pagou um alto preço porque não foi solidário. Conseguiu definir as frases? Vamos caprichar bem nas atividades e a gente se vê na próxima videoaula.